Olá, vamos dar início à terceira aula da Semana da Ressonância Magnética. Espero que você esteja gostando dessa semana, que a gente preparou com bastante carinho, bastante cuidado, um material especial feito para você, que quer aprender um pouquinho mais sobre ressonância magnética e esse mundo tão fascinante. Vocês já participaram das duas aulas com o professor Rodrigo e agora a gente vai dar início à terceira aula. Meu nome é André Souza. Eu vou contar para vocês um pouquinho aqui da minha rotina e da minha vivência no protocolo de crânio, tá bom? Sobre crânio rotina. Vamos lá. Para a gente dar início a uma ressonância magnética de crânio, tudo tem o seu primeiro processo a ser realizado. No caso, é quando o paciente chega na recepção com um pedido em mãos para realizar o exame de ressonância magnética do crânio ou de qualquer outra estrutura do corpo. Porém, para ele realizar o exame de ressonância, tem vários itens que tem que ter alguns certos cuidados. Por exemplo, ele não pode realizar o exame de ressonância se tiver alguma contraindicação para o exame, como marca-passo cardíaco, clipe de aneurisma ou algum implante que impossibilita dele realizar aquele tipo de exame. Então, o que temos para conseguir triar esse paciente um pouquinho melhor? Nesse caso, temos um modelo aqui de triagem do paciente, onde explica o exame que vai ser realizado, se ele já realizou ressonância antes, se ele tem algum tipo de cirurgia, se possui objeto metálico no corpo, se ele tem marca-passo cardíaco ou clipe de aneurisma, entre outros. Então, com isso, essa triagem sendo feita, então se esse paciente ele tem algum tipo de contraindicação para realizar esse exame, como por exemplo, algum clipe de aneurisma, marca-passo cardíaco, alguma coisa que impeça a gente realizar esse exame, a gente comunica ao médico radiologista, algum responsável do setor e passa a situação. Esse paciente ele não pode entrar na sala de ressonância magnética se tiver algum tipo de dispositivo que é contraindicado para realizar o exame. Um site internacional que a gente sempre pesquisa sobre esses itens de segurança em ressonância magnética para saber se ele é condicional ou se é seguro ou não, é esse site americano que é o MRincert, e lá a gente consegue observar vários itens fazendo essa pesquisa, sabendo se ele é condicional ou é inseguro para o exame de ressonância magnética. Então, feita essa primeira anamnese, essa primeira triagem com o paciente, qual é o segundo passo? Feito todo esse preparo para ele entrar em sala, a gente vai ver o pedido médico. Quais são as principais indicações para esse exame? No caso, para a ressonância magnética de crânio, tem algumas indicações, como cefaleia, vertigens, AVC, que é acidente vascular cerebral, AIT, que é acidente isquêmico transitório, esclerose múltipla, trauma, tumor, Parkinson, pós-operatório, neurite óptica e neurocircose. Essas são algumas das indicações para a ressonância magnética do crânio. Existem várias outras, a gente já abordou algumas delas aqui. Protocolo básico. O protocolo vai mudar de acordo com o local de trabalho, com a instituição, com o médico radiologista responsável pelo neuro naquele setor. Então, estou trazendo aqui para vocês um protocolo rotina dentro da minha experiência e vivência nesse mundo da ressonância magnética. Aqui temos um bonequinho que é da página da MR Online, onde você tem todo o segmento do corpo. No caso, a gente vai pesquisar o exame de crânio. Então, você clicando na cabeça do bonequinho aqui, vai aparecer alguns itens para você, onde você pode selecionar se é uma anjo, uma ATM, entre outros. Nesse caso, vamos para o encéfalo. Ali está o nosso protocolo rotina. Uma localização 3 planos, um axial flare, T2 flare, difusão, T2 gradiente ou SWI, axial T2, axial T1, um coronal T2. Dentro da minha rotina e da minha experiência, não realiza um sagital T1 ou T2 pré-contraste. Só em casos que não vai fazer a utilização do meio de contraste. Nesse caso, realizamos um sagital T1 pré-contraste, sem contraste, né? Quando administramos o contraste, fazemos um axial T1 PET-7 pós-GD e um axial volumétrico de todo o encéfalo. E a partir desse axial volumétrico, a gente realiza as reformatações dos planos coronal, sagital e axial. Bom, já analisado o pedido médico e vendo a indicação que o médico está solicitando para a realização daquele exame, a gente vai selecionar a bobina que vai ser utilizada. Nesse caso, temos o modelo do equipamento da GE e da bobina de crânio que é utilizada na GE. Então, como que esse paciente vai ficar posicionado no magneto, no equipamento de ressonância magnética?
temos a bobina lá, e ele vai ficar com a cabeça sentido ao interior do magneto, ao interior do gantry. Passando essa outra imagem, temos aqui um exemplo também de uma outra bobina da GE, onde podemos observar que esse paciente está iniciando para a realização desse exame de ressonância. Aqui temos o laser, que é o marcador para onde a gente vai zerar o exame na região anatômica e dar um avançar para a gente levar esse paciente para o centro do magneto, para o B0, para assim dar início ao exame de ressonância. Um cuidado muito importante que a gente tem que ter nessa hora é o laser, ele não pode ficar nos olhos do paciente, então a gente tem que tomar esse cuidado ou pedir para o paciente fechar os olhos ou zerar na glabela, né? Então, com isso, são uma medida que a gente tem que tomar para não ocasionar de deixar o feixe de laser direto no olho do paciente. Sobre os parâmetros do protocolo, bobina utilizada, posicionamento, são os dois itens que a gente já viu, as sequências que vai ser utilizada, FOV, espessura de corte, espaçamento do corte, matriz, banda, TR, que é o tempo de repetição, TR, que é o tempo ao eco, que o professor Rodrigo Lima já citou nas aulas dele, número de cortes ou número de fatias e o NEX, são alguns parâmetros que podem ser alterados durante esse exame. Porém, a gente não fica alterando de paciente para paciente. Claro, se você tem um paciente adulto e um paciente pediátrico, isso vai mudar. Você vai fazer menos número de cortes ou menos fatia. Você vai ter que diminuir o FOV, diminuir um pouquinho a espessura de corte também. Mas isso já tem pré-estabelecido no nosso equipamento. Protocolo de crânio, rotina adulto ou rotina pediátrica. Então, na nossa rotina a gente não fica alterando tanto esses parâmetros, tá bom? Essa aqui é a primeira tela inicial, quando a gente senta diante do equipamento de ressonância magnética, é uma tela inicial da GE, onde temos uma localização 3 planos, coronal, sagital e axial, dando como exemplo aqui a programação sagital Cube Flare nessa rotina de crânio. Aqui temos as sequências que vão ser realizadas. Sagital Flare, T2, difusão, T1, T2 estrela e um axial volumétrico pós-contraste. Só para exemplificar aqui para vocês. Essas aqui são alguns detalhes que tem também na tela de parâmetros, onde eu posso aumentar o FOV ou diminuir a espessura de corte, aumentar algum outro fator aqui de parâmetros, tá bom? Vou passar essa imagem aqui para vocês. Novamente aqui mostrando a programação de um sagital do crânio, né? Os cortes sempre da esquerda para a direita, cobrindo toda a estrutura de interesse. Nesse caso, temos a tela inicial também da GE, mostrando aqui para vocês algumas coisas dos parâmetros que falamos nos slides anteriores. Scan plane, no caso, sempre, na grande maioria das vezes, utilizamos o scan plane em oblíqua, porque precisamos fazer a angulação de acordo com algumas referências anatômicas do nosso corpo. Então, a utilização do scan plane é em oblíqua. Pode ser em coronal, só que é uma aquisição que eu não vou conseguir fazer a angulação, ou também pode ser em sagital, ou também em axial puro. O FOV de 24, eu posso alterar esse FOV também. O Phase FOV, que é o FOV na direção da fase, está com 0,75. Aqui a espessura de corte de 5 mm e o espaçamento entre esses cortes está de 1,5. Aqui a nossa referência em relação a RL, AP e SI da programação. Frequência de direção aqui nesse caso está em AP, o TR está no modo alto. Por que ele está no modo alto? Alto TR ou automático? Porque quando eu realizo, por exemplo, 20 cortes para um encéfalo, ele vai me dar um determinado valor de TR. Quando eu vou realizar 24 cortes, ele precisa ser alterado esse TR. Então, nesse caso, ele está automaticamente. Conforme o número de cortes que eu vou selecionar, ele automaticamente vai ajustar o valor de TR com aquele número de fatias que eu vou desejar realizar. Aqui no caso, tempo de eco, se vai utilizar algum tipo de filtro ou não. Lá no finalzinho temos a matriz de fase e frequência, NEX, banda, entre outros parâmetros. Então aqui é só para a gente ter uma introdução do que a gente vê quando sentamos diante do equipamento de ressonância magnética. Primeira imagem que a gente tem, uma imagem que não tem uma qualidade tão satisfatória, mas é uma imagem que a partir dela vamos programar todo o nosso exame, que é uma imagem axial, sagital e coronal, que é a nossa localização em 3 planos.
Vou mostrar para vocês aqui algumas estruturas que são importantes para a gente fazer a nossa programação: coronal, axial e sagital. Trouxe essas imagens aqui para mostrar quais são as estruturas que eu gosto de utilizar para fazer essas referências da programação. Para eu programar uma axial do crânio, eu vou utilizar a imagem coronal angulando pelo conduto auditivo interno ou pelo lobo temporal. E na minha imagem sagital eu vou utilizar como referência o joelho e o esplênio do corpo caloso. Então essa angulação no sagital pode mudar também dependendo do paciente, conforme a posição que o paciente está, e também no coronal. Essa é a nossa referência para o axial. Partindo para o sagital, eu vou utilizar a linha média como referência no plano coronal e no plano axial também. Vou traçar uma linha de acordo com a linha média, fazendo a divisão no plano sagital correta de um hemisfério cerebral para o outro. Para a referência do coronal, vou utilizar as duas imagens, axial e sagital. No axial, vou utilizar como referência o conduto auditivo interno também, para eu ter uma imagem simétrica do meu exame. E no sagital, vou utilizar como referência a parte posterior do tronco encefálico. Então aqui temos a nossa localização nos 3 planos. Vamos fazer uma programação axial do crânio. Então, o que a gente vai nos deparar? Em um dos quadradinhos aqui, a gente vai ter o nosso FOV, que é onde vamos ajustar conforme a posição da cabeça do paciente. E as outras 2 imagens vamos utilizar para fazer a nossa referência dos cortes. No caso, no sagital e na imagem coronal. Aonde o meu exame vai começar e onde ele vai terminar. Ele vai começar na altura aqui do foramen magnum e vai terminar na parte da calota craniana. Essa região de referência de início e fim pode alterar conforme a patologia do paciente. Se o paciente tiver alguma herniação aqui da região do cerebelo, eu preciso trazer esses cortes um pouquinho mais para baixo para incluir toda a região da possível patologia. Ou se ele tem um cisto na região da calota craniana, um cisto epidermoide ou algo assim, eu também preciso incluí-lo. Então, essa referência de onde começa e onde termina, a gente segue, mas a gente sempre tem que estar atento às patologias. Ali no caso, então fiz a minha programação, eu tenho o meu resultado adquirido, que no caso ali é uma imagem axial flare. Temos um videozinho ali rodando, mostrando a nossa aquisição que foi adquirida na nossa primeira sequência. E aqui mostrando para vocês as referências que a gente utilizou, como citado anteriormente. Joelho e esplênio do corpo caloso e lobo temporal. O equipamento da GE e os outros também, ele nos permite fazer cópias da primeira sequência já realizada. Então, se eu realizar uma primeira sequência no plano axial, as demais eu consigo fazer cópia. Então, com isso, eu tenho uma uniformidade das minhas imagens. Por exemplo, se no meu corte 10 eu tenho uma lesão na aquisição em flare, no T1, no T2, na difusão, no gradiente, na imagem 10 eu vou observar aquela lesão e seu comportamento nas diferentes ponderações. Então, o que é o T2 flare? Você já se deparou quando está dirigindo um carro ou uma moto e você está diante de uma placa e você precisa ler aquela placa de trânsito? Porém, você não consegue porque o sol está diante de seus olhos. E o que acontece? Você vai passar e não vai conseguir ver aquela informação. O flare é um T2, porém com um sinal suprimido no líquor. Vamos partir aqui para as imagens para a gente mostrar como que funciona essa analogia. Então o flare ele é uma aquisição em T2, porém com o sinal do líquor suprimido, que é uma sequência IR, como o professor Rodrigo já citou na aula anterior. Então aqui, por exemplo, eu vejo algumas lesões que no flare fica mais destacada porque eu vou suprimir o sinal do líquor e vou conseguir identificar algumas patologias, como por exemplo aqui, que eu não consigo ver às vezes no T2. Trazendo essa analogia aqui de volta para a placa de trânsito, o que a gente pode observar? Como que eu vou inibir esse sinal aqui do sol, né, aos meus olhos? Colocando um Ray-Ban. Eu consigo, ou colocando um protetor diante do para-brisa, então eu vou conseguir ler aquela placa de trânsito corretamente. Então a gente consegue usar essa analogia aqui no flare, né, do crânio. Então é um T2, porém com supressão do líquor. Eu consigo identificar melhor as patologias que estão presentes ali. Então eu fiz uma cópia dessa aquisição que eu vou adquirir agora, que é uma axial de difusão. Eu copiei daquela minha primeira programação feita. Temos o vídeo ali ilustrando a aquisição que foi adquirida.
E aqui a nossa programação que ficou idêntica à nossa programação anterior. Então, com isso, a gente tem uma uniformidade de todas as imagens, como expliquei para vocês. E a difusão? Qual a importância dela dentro de um protocolo rotina do crânio? Bom, difusão e flare são duas sequências primordiais. Não tem como faltar essas duas sequências no protocolo de crânio. Então, vamos partir para uma analogia para vocês conseguirem fixar um pouquinho como que funciona a difusão. Bom, se você pegar e despejar num copo com água, um pouco de vinho, o vinho ele vai se movimentar livremente dentro daquele conteúdo, dentro da água. Já é diferente se eu pegar aquele vinho e jogar num tecido, ele vai ficar restrito àquelas fibras do tecido. Trazendo aqui para a ressonância magnética, temos aqui uma região do encéfalo no plano axial, em difusão, sem nenhum tipo de alteração, né? Que vamos citar como exemplo a nossa taça com água e vinho. Né? Então não tem nada que atrapalhe essa difusibilidade das moléculas de água no tecido. Já partindo para essa outra imagem ao lado, citando o exemplo aqui do tecido, a gente tem uma região que tem a restrição da difusibilidade das moléculas de água no tecido. Nesta outra imagem também podemos observar isso. Restrição à difusão das moléculas de água e no mapa de ADC, que é um mapa de coeficiente de difusão aparente, confirmando a restrição. Lembrando que a sequência de difusão ela é uma sequência funcional. Então, quando nos deparamos com essa situação aqui, ela não se trata só de uma imagem anatômica, e também, sim, né, de uma imagem funcional do que um neurocirurgião, do que um médico vai encontrar, abrir esse crânio, enfim, ou quando vai realizar algum tipo de procedimento. Nesse caso, então, é uma imagem funcional. Aqui é a nossa programação da aquisição SWI ou T2 gradiente. Naquele vídeo, temos uma imagem, um vídeo, né, em SWI, tá bom? E qual a sua importância também no protocolo de crânio? Aqui eu trouxe para vocês uma coisa diferente da programação anterior, que a gente não tem aquelas linhas de referência. Essa é uma aquisição que foi adquirida volumétrica, então, conforme a minha rotina, eu costumo deixar realizado essa programação, essa angulação, sem muita distorção do meu bloco de corte. Procuro tentar deixar o mais alinhadinho possível. Claro, se o paciente estiver com a cabeça um pouco torta, eu vou ter que angulá-lo. Então ali temos o vídeo mostrando a imagem do SWI. O que vamos avaliar no T2 gradiente ou na sequência SWI? É uma sequência que ela é muito sensível à suscetibilidade magnética, então tudo que tem ali que causa uma suscetibilidade magnética, ela vai alterar um pouquinho aquela minha imagem. Então, ela é sensível a regiões de calcificação, hemorragia ou microhemorragia, e regiões onde você tem algum tipo de metal, por exemplo, aqui na calota craniana, ela fica sensível. Então, a gente vai ter essa região com essa distorção de campo magnético, né? Regiões de osso temporal, ela tem essa imperfeição, vamos dizer assim, e também serve para a gente diferenciar, para o médico radiologista ter a diferença da calcificação com hemosiderina na região do encéfalo. Nesse caso também uma programação em axial do crânio, porém agora uma aquisição em T1. As referências de onde começa e onde termina o nosso corte e a angulação é igual à anterior que a gente já realizamos, e mostrando aqui para vocês. Então o equipamento nos permite fazer essa cópia. Então ali temos a imagem ilustrando ali pelo vídeo. E o que o T1 vai avaliar no crânio? O que ela vai trazer de informação para nós? Na nossa formação a gente sempre aprende, né, que o T2 é patologia, o T1 é anatomia, mas depois a gente vai entendendo um pouquinho a mais conforme a gente vai estudando. E o que avaliamos nessa aquisição? Além de uma boa visualização anatômica, também podemos encontrar algumas patologias. Por exemplo, essa metástase de melanoma, que tem o hipersinal em T1, um sangramento também vai ter o hipersinal em T1, e naquela última imagem, que é em relação a esse artigo que eu estou citando aqui embaixo, temos um lipoma. Então, temos uma aquisição em axial T1, onde a gordura vai ter o hipersinal, como o professor Rodrigo já citou na aula anterior. Realizada uma sequência com saturação ou supressão da gordura, podemos ver que é esse sinal que foi suprimido. Então, além da aquisição T1, a gente conseguir ter uma boa visualização anatômica, eu também consigo identificar patologias. Programação T2 segue a mesma orientação de corte, referência de onde começa, onde termina, joelho e esplênio do corpo caloso,
lobo temporal, nosso FOV está ajustado conforme a posição da cabeça do paciente. E ali temos o vídeo ilustrando a aquisição que foi adquirida. E o que o T2 vai avaliar? Qual é a sua importância no protocolo de crânio? Bom, temos aqui uma imagem, um modelo de comparação, T1 e T2, para a gente tentar entender um pouquinho. Então, no T1 a gente consegue observar a gordura aqui com hipersinal, os ventrículos com hipossinal, e uma região aqui que tem uma alteração, podemos observar essa alteração que causa um desvio de linha média, causando uma hérnia subfalcina, nessa região de T2 também. Então o T2 ele vai nos fornecer algumas informações como edema vasogênico, quando tem algum processo inflamatório naquela região, vai ter um acúmulo de líquido e edema, então a gente vai poder observar desta maneira aqui. Nesta outra imagem, podemos observar duas lesões e em volta dessa lesão temos uma área um pouquinho mais branquinha aqui, ó, que é a região de edema, que é o edema perilesional. Naquela outra imagem também, que é a nossa última imagem aqui, temos uma lesão e em volta dessa lesão temos uma região de edema. Então o T2 ele vai nos dar essa informação. Aqui a nossa referência para a programação de um coronal do crânio, tá bom? Então aqui já vai mudar um pouquinho a nossa orientação da programação. Vamos utilizar como referência o axial, o sagital e o coronal, porém no axial vamos fazer a angulação de acordo com o conduto auditivo interno, né, ou lobo temporal também. Tem algumas pessoas que gostam de angular pela parte anterior da órbita, né? Para a programação coronal, eu costumo fazer a angulação de acordo com a orelha interna, porque assim eu tenho uma melhor simetria do meu exame no plano coronal. No sagital, como mostrando aqui nessa linha pontilhada em vermelha, eu costumo fazer a minha referência de angulação pela parte posterior do tronco encefálico. E no coronal, vou arrumar o meu FOV conforme a posição da cabeça do paciente, e lá temos um vídeo ilustrando essa aquisição que foi adquirida. Notem que nesse caso é uma aquisição T2, porém eu não tenho o sinal da gordura presente nesta aquisição, porque foi adquirida uma técnica com saturação de gordura. Então essa técnica ela faz com que o tecido adiposo, a gordura, seja suprimida. E qual a sua finalidade? Por exemplo, se você tem uma região que tem um lipoma, se na aquisição T2 convencional sem saturação de gordura você tem uma região que parece ser um possível cisto ou alguma coisa do tipo, você pode aplicar a técnica de saturação de gordura e identificar que conteúdo é aquele cisto. Passando aqui para vocês em relação à referência que eu utilizo para fazer essa programação. Tem algumas pessoas também que gostam de fazer essa programação perpendicular ao corpo caloso. Então tracei aqui uma linha verde e uma linha pontilhada para mostrar essa angulação para vocês também, que pode ser realizada e também não está errada, tá ok? Passando aqui, então a gente fez o axial flare, o T2 flare, difusão, T1, gradiente, o SWI, T2, coronal T2 e agora a nossa última imagem, um vídeo também ilustrando ali, aquisição volumétrica pós-contraste, pós-gadolínio. O bloco de corte, ele não tem aquelas linhas de referência aqui para nós, é uma aquisição volumétrica em 3D, onde foi administrado o gadolínio. A gente pode observar que é uma aquisição T1 com saturação de gordura e eu observo toda a região de vasos encefálicos preenchida pelo meio de contraste. E qual a finalidade do contraste no exame de crânio? Qual a sua importância? Vamos mostrar alguns casos, mostrando uma imagem axial T1 pré-contraste e uma imagem axial T1 pós-contraste. A gente pode identificar que o contraste ele auxilia e muito no diagnóstico também para fechar o caso da lesão. Nessa outra imagem aqui no plano axial, podemos observar que esse paciente é um paciente pós-operatório, temos uma região aqui de craniectomia, ele fez uma retirada de um tumor, porém tem algumas regiões de progressão dessa doença aqui em volta de onde tinha um antigo tumor. Na outra imagem também podemos observar um realce ao contorno da lesão, que é um realce anelar. E o porquê que teve esse realce? Né? Quando você administra o contraste, o gadolínio, como que ele chega a ficar desta forma, né? Preenchido pelo contraste aquela lesão? Porque ocorreu uma quebra da barreira hematoencefálica. Então, quando tem a quebra da barreira hematoencefálica, você vai ter essas regiões com realce pelo meio de contraste, tá ok? E se, por
Por exemplo, a gente tem uma lesão aqui e ela não realça pelo meio de contraste. Um possível tumor. Isso pode acontecer? Sim. Por quê? Porque ainda não houve a quebra da barreira hematoencefálica. Então, quando a quebra da barreira hematoencefálica acontece, a gente tem essa impregnação do contraste no tecido. Nesse próximo slide, como eu falei para vocês, a gente não adquire dentro da minha rotina um sagital pré-contraste, mas realizamos a reformatação pós-contraste. Para fazer documentação num filme ou na película, ou gravar num CD, e também para mandar no sistema PACS. Então aqui a referência que eu utilizo para fazer a programação da sequência em sagital. No próprio sagital eu vou arrumar o meu FOV, que é o meu campo de visão. Na imagem coronal eu vou traçar uma imagem de acordo com a linha média, tanto no coronal quanto no axial. Tá, ok? Sempre da esquerda para a direita, pegando toda a região de interesse, toda a região do encéfalo. Ali no caso temos uma reformatação feita daquela primeira aquisição que a gente fez pós-contraste, volume. Aqui mostrando as imagens que foram adquiridas no plano axial. O axial flare, o axial difusão. Aqui o mapa de ADC, que é um pós-processamento feito pós-aquisição da difusão, né, que é o mapa de coeficiente de difusão aparente. Aqui o SWI, como falamos anteriormente, que ele tem uma boa visualização para regiões de hemorragia, calcificação, mas também é muito suscetível a artefatos, né? Devido à imogeneidade do campo magnético, se eu tenho a presença de algum metal em alguma região aqui da calota craniana, isso vai gerar um artefato e vai prejudicar a qualidade da minha imagem. Passando aqui a imagem ponderada em T2, a imagem ponderada em T2 no plano coronal, e aqui a minha imagem volumétrica pós-contraste. Então, basicamente, essas aqui são algumas aquisições de um protocolo rotina de crânio, uma imagem axial flare, onde eu vou ter uma boa caracterização de lesões, aqui, por exemplo, regiões de gliose, né? Então, eu consigo ter uma boa caracterização através da aquisição ponderada em flare. Podemos observar aqui as lesões de gliose nessa região. A difusão, ela vai ter a utilidade quando eu tenho algum processo que cause alguma região de isquemia, ela vai ficar com uma boa caracterização, ou uma região de lesão neoplásica que cause um aumento do volume de células, e isso vai fazer com que as minhas moléculas de água tenham uma dificuldade de se locomover nessa região, né, que é o que a gente chama de área de restrição à difusão, o área também de restrição à difusibilidade das moléculas de água, que isso impede que as moléculas de água circulem livremente nesse tecido. Como, por exemplo, podemos citar um motociclista. Ele consegue andar livremente pelos corredores ou pelo trânsito sem nenhuma dificuldade, mas quando temos algum engarrafamento logo à frente ou algum acidente, ele vai ter uma dificuldade de locomoção naquela região. Então, trazendo essa analogia para a sequência de difusão, quando temos alguma região que apresenta restrição à difusibilidade das moléculas de água, a gente vai observar que a imagem vai ficar mais clarinha, vai ficar mais branquinha. Né? E no mapa de ADC, ela vai ficar com hipossinal, vai ficar mais escura. Aqui a imagem SWI, né, que eu já comentei anteriormente, que tem a sua avaliação de sangue, calcificações, entre outras. Aqui a imagem ponderada em T1, onde vamos ter uma boa caracterização entre substância branca e cinzenta, o líquor vai ficar com hipossinal, a substância branca vai ficar com um sinal um pouco mais elevado, e a parte aqui da gordura vai ter o seu hipersinal, né, que é algo que vai caracterizar também a ponderação T1, a gordura com hipersinal, mas também se a gente for analisar, o flare também tem hipersinal. Então, o que a gente pode utilizar aqui de referência são os parâmetros tempo de repetição e tempo de eco. Então é importante ter um conhecimento amplo da ressonância magnética para saber se essa aquisição é uma aquisição ponderada em T1, em T2. Então aí nesse caso vamos utilizar como referência os nossos parâmetros de tempo de repetição e tempo de eco.
Aqui nesse caso temos a imagem ponderada em T2 do crânio no plano axial, onde também eu já citei que ela tem a sua importância na avaliação de processos inflamatórios, ou se eu tenho alguma lesão aqui, ela causa algum edema vasogênico, eu não vou conseguir avaliar aqui, mas vou conseguir avaliar melhor aquele edema vasogênico também na aquisição em flare. Então, se eu tenho uma lesão aqui que está causando um efeito expansivo, eu vou ter uma região ao redor que vai causar o que a gente chama de edema vasogênico. Aqui no plano coronal, também uma ponderação T2, podemos observar que o líquido está com hipersinal, essa branca vai ficar um pouquinho mais escura que a substância cinzenta, e como é uma sequência ponderada em FAT7, com saturação de gordura, vamos ver que a gordura vai ficar com hipossinal. Então eu apaguei o sinal da gordura. E aqui a imagem que eu citei anteriormente também, volumétrica pós-contraste. A gente, toda vez que vai realizar uma aquisição pós-contraste, eu tenho que fazer uma aquisição ponderada em T1. Como também citei, que é importante ter um entendimento da patologia, que se eu observar algum realce aqui na região da meninge, eu posso fazer uma aquisição flare pós-contraste, que vou estar auxiliando o médico radiologista no melhor resultado do seu laudo, do diagnóstico. Passando para esse slide, então já estamos acabando o nosso exame, né? O que vamos fazer agora? É a parte final, é a cereja do bolo. Que vamos aqui entregar para o médico que solicitou esse exame as imagens-chave, onde vamos identificar melhor as lesões e possíveis patologias. Então aqui temos um esboço aqui mostrando o exemplo de uma documentação em axial do crânio, flare. Então aqui temos o nosso layout de 4 colunas e 5 linhas, que dá o total de 20 imagens. Isso daqui vai depender de acordo com a rotina e protocolo estabelecido pelo hospital ou pela clínica, mas aqui é só para a gente trazer uma ilustração como que funciona. Às vezes você faz essa imagem aqui nessa documentação numa película ou em um papel e as imagens ficam muito pequenininhas para o médico conseguir observar aquela lesão em específico. Então você pode fazer a documentação com as imagens-chave, mostrando melhor as regiões de lesão. Aqui um outro exemplo também de um axial T2. Nesse caso aqui eu trouxe uma imagem axial T2, flare, um coronário, um sagital pós-contraste, para a gente ilustrar como que isso pode ser feito. Então vamos dizer que o paciente tem uma lesão, um tumor em alguma região específica do encéfalo. Eu posso fazer uma documentação desse exame, fazendo a medida do tumor, de acordo com o que o médico radiologista colocou no laudo, e entregar tudo impresso no exame, ou salvo dentro de um CD para o médico que solicitou. Então vou representar essa lesão no plano axial, no plano coronal, também no plano sagital, com essas imagens chaves, imagens fontes. Aqui é a nossa referência para programação e também para orientação do protocolo de crânio-rotina, que é o PAD, né, que é o Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem do CBR. Nessa versão é a versão de 2018. Aqui ele fala um pouquinho sobre a rotina de crânio para isquemia aguda. Então ele explica qual sequência tem que ser feita, o contraste da imagem, a cobertura que tem que ser realizada, onde começa e termina, resolução espacial falando em relação à espessura de corte, gap, o pixel que tem que ter também naquela nossa matriz. O PAD ele tem a sua versão disponível, se você digitar no Google você consegue baixar e dar uma olhadinha nessas especificações para protocolo de crânio, tá bom? Também no próximo slide temos as nossas referências utilizadas para essa aula. Deixo aqui meu forte abraço a todos vocês, obrigado a todos aqueles que nos apoiaram, nos patrocinaram nesse momento aí. MR Insight, deixo aqui meu forte abraço, minha gratidão. Pessoal da Primorad, pessoal do PHD Eventos, que é o nosso amigo Paulo Henrique. Meu muito obrigado também ao Dr. Gessel, que cedeu algumas imagens para o professor Rodrigo e também seus inúmeros vídeos no YouTube, a gente consegue aprender muito com ele. Deixo aqui também um muito obrigado e gratidão ao Mazola, que nos fornece muito conteúdo bom também sobre ressonância magnética, com uma qualidade excelente. Então, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.